Olá, estamos de volta. Este é o canal que traz palavras de bênção, de conforto à sua vida, à vida daqueles que têm nos prestigiado assistindo às nossas mensagens. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 19 ao 34, diz assim: Não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consome, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem traça, nem ferrugem as consome, e os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver teu tesouro, aí estará também o teu coração. A candeia do corpo são os olhos, de modo que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com que comereis ou com que bebereis, nem quanto ao vosso corpo com que vestireis. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que vestiário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tende muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração da sua vida? E por andais ansioso quanto ao que vestir, olhai para os lírios do campo, crescem, eles não trabalham nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, com o que nos vestiremos, pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquietei, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Esse texto, Mateus capítulo 6, eu li do versículo 19 ao 34, faz parte do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, que são os capítulos 5, 6 e 7. Deixe a ansiedade nas mãos de Deus. É o que eu quero pensar nesta mensagem. Hoje já foi comprovado pela ciência, pela medicina, que a ansiedade, a depressão matam muita gente pelo mundo afora. E a Bíblia, esse texto que nós lemos, nos traz receitas, nos traz lições, nos traz aprendizado de como viver uma vida sem andar ansioso, sem se preocupar. Porque a preocupação é uma palavra composta por duas outras palavras: pré, que é antes, e ocupação, ocupar-se. Portanto, preocupação significa ocupar-se antes da hora, ou antes da coisa acontecer. Por isso a preocupação gera ansiedade, gera inquietação, que leva à depressão. E essas coisas só
tendem a nos atrapalhar a viver de forma plena. Nessa parte do sermão, Jesus questiona os motivos maiores que preocupavam os discípulos. O ser humano é muito preocupado com as coisas terrenas e acaba se esquecendo das coisas celestiais. Ansiedade. O que era isso no século I? E o que é isso no século XXI? Ninguém quer esperar, pois somos apressados. O que era ansiedade para Jesus? Será que os reformadores eram ansiosos? E o que é ansiedade para nós? De que forma ela influencia o nosso comportamento? Será que a ansiedade fere os princípios bíblicos? Olha que interessante esses dados que eu fiz como pesquisa. A ansiedade nos traz outros valores. Quero ser rico, quero ter sucesso profissional. Não que ter dinheiro ou ter sucesso profissional seja errado, mas nós nos preocupamos tanto com isso que esquecemos das coisas espirituais. A ansiedade ela nos faz correr atrás de coisas que muitas vezes nunca vai chegar à nossa vida. Porque não é planos de Deus, não é vontade de Deus termos aquilo, mas nós vivemos ansiosos, correndo atrás. A ansiedade nos faz viver em função dos meios e não através dos meios. Entende isso? A ansiedade nos faz viver em função dos meios, ou seja, em função das coisas, não através das coisas. Nós vivemos para trabalhar. Nós vivemos pensando em dinheiro. A ansiedade nos faz perder a noção do tempo. Muitas vezes nos afundamos tanto em trabalhar, que esquecemos do tempo. Quando olhamos, o tempo passou. Chegamos numa fase da vida que não tem mais retorno. Um médico, numa pesquisa, ele analisou as preocupações características dos pacientes dele. E ele descobriu o seguinte: 40% dos seus pacientes estavam preocupados com coisas que nunca iria acontecer. Olha que interessante esse dado. 30% dos seus pacientes estavam preocupados com coisas acontecidas no passado. Ou seja, que já tinha acontecido. 12% dos seus pacientes tinham medo de perder a saúde, embora sua única doença estava na imaginação dele. 18% daqueles pacientes, o médico descobriu que, em geral, eles não tinham qualquer fundamento sobre aquilo. Um outro dado que eu fui buscar de um famoso humorista americano do século XIX, ele saiu com a seguinte declaração: sou um velho e vivi muitos problemas, mas jamais aconteceu a maioria deles. Ou seja, esse humorista do século XIX, ele disse o seguinte, que ele já estava velho e que muitos problemas que ele se preocupou tanto nem aconteceu. Por isso eu quero trazer, através desse texto lido do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, alguns alertas que Jesus nos dá. E são esses alertas que eu quero compartilhar para você. Primeiro alerta, Jesus nos diz: a ansiedade provoca nervosismo, irritação, hipertensão, desânimo, desespero, ataque cardíaco e até morte. E aí ele vai dizer isso no versículo 25. Por isso vos digo, Jesus dizendo através de Mateus, no capítulo 6, no versículo 25. Por isso vos digo,
Não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comeres ou o que beberes, nem quanto o vosso corpo com o que vestireis. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que vestiário? Ou seja, um alerta de Jesus para mim e para você. Não fique ansioso. Não fique preocupado. E ainda, Jesus ainda nos dá outro alerta. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tem de muito mais valor do que elas? É um exemplo que Jesus nos dá como alerta. Se Ele cuida das aves do céu, se Ele alimenta elas, se Ele dá um abrigo para elas numa árvore, alguma coisa, Ele não vai cuidar de mim e de você? Então Ele nos deixa esse alerta. Um outro alerta que Jesus, Ele nos exorta. Quanto tempo conseguimos aumentar em nossa vida? Você já se fez essa pergunta? Eu vou dar meu exemplo. Hoje eu estou com 66 anos. Eu vou conseguir aumentar um dia a mais? Ou vou conseguir diminuir esse dia na minha vida? Olha o que Jesus nos dá como alerta, nos exortando. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração da sua vida? Palavras de Jesus, ensino de Jesus. Então, para que viver preocupado? Para que viver ansioso? O autor do livro de Provérbios, lá no capítulo 27, versículo 1, ele diz assim: não te vanglorieis do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Olha que interessante. O autor do livro de Provérbios diz, para eu não me gloriar com o dia de amanhã, porque eu não sei o que vai acontecer. Um outro alerta de Jesus, ele nos consola. Não devemos estar preocupada com vestimento, com alimento. Versículo 28, 29 e 30 que lemos diz isso. Porque andais ansiosos com o que vestir? Olha os lírios do campo, eles crescem, eles não trabalham, eles não tecem. Nem Salomão, em toda a sua glória, que segundo a Bíblia, Salomão foi o homem mais rico, segundo a história bíblica. Nem ele se vestiu como dos lírios do campo. E Deus está falando para mim e para você. Se Ele nos consola, se Ele nos dá tudo isso, para que andar preocupado? Para que andar ansioso? Jesus, Ele nos dá o descanso necessário. Será que a nossa inquietação resolve nossos problemas? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, versículo 31. Jesus, ele nos aquieta, ele nos dá tudo o que precisamos. O salmista vai dizer o quê? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo 37, 5. O versículo 32 do texto de Mateus 6 vai dizer assim: pois os gentios é que procura todas essas coisas, e de fato vosso Pai Celestial sabe que precisais deles. Um outro texto vai dizer assim: se vós, sendo maus, sabeis dar coisa boa a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial que está no céu não dará coisas boas a vocês? Mateus 7, 11, no Sermão do Monte. Ou seja, Jesus nos dá o descanso, Jesus nos consola, Jesus nos convida para, em primeiro lugar, buscar o seu reino. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Versículo 33. E ele vai dizer mais: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e o ladrão rouba, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem traça nem ferrugem corrói ou rouba. Então Jesus nos convida primeiro a buscar o reino de Deus. Para que viver preocupado? Para que viver ansioso?
O mundo já está tão perturbado, tão agitado. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Jesus nos pede para descansarmos nele. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Olha o que o Salmo 23, um salmo tão conhecido, o Salmo do pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me pelas águas tranquilas, renova minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. Tua vara e o teu cajado me tranquiliza. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Olha que interessante. Esse texto que eu li nos ensina tantas coisas. E ainda a Bíblia nos reforça ainda mais. O Salmo 23, ele vai dizer que o Senhor é o meu pastor, é o seu pastor. Nada vai te faltar. Ele vai te dar tudo o que você precisa, que eu preciso. Então, para que andar preocupado? Eu gosto demais desse Sermão do Monte. E eu desafio a você a ler capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. As lições que você vai ter nesses 3 capítulos. E nesse que eu li, capítulo 6, do verso 19 ao 34, nos dá grandes lições. Não ajunteis tesouro na terra, mas ajuntais tesouro no céu. Não fique ansioso quanto à vossa vida. Por que andais ansioso quanto ao que vestir? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. E os alertas que Jesus nos deu nesta mensagem, versículo 25, não andar ansioso. Jesus nos dá o exemplo no versículo 26. Jesus nos exorta no versículo 27. Jesus nos consola no versículo 28, 29 e 30. Jesus nos dá o descanso no versículo 31, no versículo 32. Jesus nos convida a buscar primeiro o seu reino e a sua justiça. Jesus nos convida a descansarmos nele, versículo 34 e o Salmo 23. O reino de Deus é tudo o que vem dele. Por exemplo, a família, a igreja, a palavra, a fé, o amor, a comunhão. Tudo isso vem de Deus. E ele fala: buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ouvir uma pessoa experiente dizer que tempo é uma questão de prioridade. E mais tarde cheguei à conclusão que essa palavra é verdadeira. Você tem disposição para tudo o que é seu de interesse. As coisas menos interessantes vão ficando por último e quase sempre não sobra tempo. Muitas pessoas buscam em primeiro lugar as demais coisas e depois querem que o reino de Deus lhes seja acrescentado. Mas a palavra de Deus não é assim. Pedro, na primeira carta dele, no capítulo 5, versículo 7, vai dizer: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que esta palavra possa ter encontrado lugar no seu coração. Eu não sei no momento que você ouvir esta mensagem, o que você vai estar passando, como você vai estar,
o que está ocorrendo na sua vida, mas independente de qualquer situação, de qualquer circunstância, até mesmo de perda, de morte de ente querido na família. Mas Jesus vai dizer: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que ao assistir, ao ouvir esta mensagem, medite nela, leia de novo esses textos que eu mencionei aqui e converse com Deus. Lance sobre ele a sua vida, a sua ansiedade. Busque primeiro o reino dele, porque as demais coisas ele vai te dar, ele vai me dar, ele vai nos dar. Obrigado por estar comigo neste canal. Conto com a sua participação, repassando essa mensagem, assinando o nosso canal para que ele possa crescer e ser muito mais divulgado para outras pessoas. Que Deus te abençoe. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a tua mão e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Da dor cruel na provação, Deus cuidará de ti. Socorro, dar e salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Dos teus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. O que mister que pode dar, quem cuidará de ti? Dos braços